Então, semana passada nós começamos a estudar esse tema sobre as nações dentro da Bíblia, os povos da Bíblia. Quando retrasado, na verdade. Semana passada nós continuamos estudando um pouco mais e nós vimos profecias muito importantes, profecias surpreendentes. Estudamos no Zoom e agora nós vamos revisar, nós vamos recapitular agora o estudo da Palavra de Deus. Então vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. Salmo 46, 10. É o verso para memorizar da semana passada. As nações, parte 2. Diz assim: aquietai-vos ou aquietem-se e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Então Deus está acima de todos os países do mundo, o governo dele é superior a todas as nações da terra, e ele está dizendo para a gente se aquietar, saber que ele é Deus e descansar nele. Essa é a certeza que nós vemos durante toda a semana. Deus é superior a todos os governos do mundo. O reino dele é melhor e superior a todos os países e reinos que existem no mundo. Então nós vamos ver, nós vimos na semana passada, qual é o resultado de você fazer um governo, estar sob um governo que não tem a direção de Deus. Você está sob um país que não tem a orientação de Deus. Para onde é que isso leva? Nós vimos que o povo de Israel começou sendo liderado pelo próprio Deus, mas com o passar do tempo eles pediram um rei. Não, a gente quer um rei assim como os outros países também têm um rei, a gente quer também, porque a gente quer seguir a moda. E nós vimos que isso não deu muito certo, porque os reis que vieram, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, eles foram criando, cada um deles teve as suas falhas, teve seus defeitos, e com o passar do tempo eles desencaminharam um pouco os caminhos de Deus. Então, na semana passada, nós vamos ver mais algumas consequências negativas de se estar sob um governo que não tem a orientação de Deus. Mas antes de nós irmos para isso, nós vamos voltar lá para o começo de tudo. Vamos voltar lá para Gênesis. Esse negócio do ser humano sempre querer fazer as coisas do seu jeito vem desde onde? Gênesis 2, versos 15 e 16. Não, 16 e 17. O 15 é o que vai guardar. 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, não pode ler? 16, 17? É, pode ler. E o Senhor Deus ordenou ao homem: toda a árvore do jardim você pode comer, livre-me, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que ela comer, você certamente morrerá. Olha aí. Então, essa foi a ordem de Deus, todos nós já conhecemos e sabemos o que aconteceu depois disso. O ser humano contrariou a ordem de Deus, seguiu esse caminho, comeu do fruto e sofreu desgraça. Mas aqui a lição traz uma pergunta interessante, uma pergunta importante. A árvore não é do conhecimento do bem e do mal? Conhecimento é uma coisa boa, sim ou não? Conhecimento é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Boa. Então, como é que algum conhecimento pode ser proibido? Se conhecimento é uma coisa boa, se conhecimento é uma coisa benéfica, por que Deus proibiu esse conhecimento aí? Não seria benéfico, não seria bom Deus permitir que o ser humano conhecesse de tudo, conhecesse mais e mais?
até esse momento aí, o seu irmão só conhecia o bem. Adão e Eva viviam no paraíso, eles não tinham nada de experimentar nada de ruim até o momento. Nada de sofrimento, nem cansaço, nem fome, nem sede, nem dor. Para eles era tudo perfeito. Eles nunca tinham experimentado o mal, mas eles já tinham conhecimento do mal. E que conhecimento era esse? Deus já tinha aparecido para eles dois e já tinha contado para eles que Lúcifer tinha sido expulso do céu, tinha contado para eles que Lúcifer agora estava por aí com os demônios e estavam o tempo todo tentando tentar se levar o ser humano a pecar. Então Deus já tinha contado para Adão e Eva, eles já tinham conhecimento, já sabiam que já existia o mal. Conhecimento teórico. Eles sabiam que tinha um inimigo que estava por ali e que era perigoso e que eles não deveriam se misturar com esse inimigo. Pois é. Então eles pecaram não foi por inocência, eles pecaram sabendo. Muita gente pensa que Adão e Eva, eu não sei o que é isso aqui. Eles já sabiam. Então, aquela árvore não era um conhecimento teórico do mal. Quando eles começam daquele fruto, era como se eles estivessem abrindo uma janela para o mal entrar na vida deles. Então eles já sabiam que o mal era o mal. Mas se eles começam daquele fruto agora, o mal ia fazer parte da vida deles e do mundo inteiro. O mal agora ia ter chance para entrar. Então era disso que Deus estava tentando privar o ser humano. Era disso que Deus estava tentando proteger eles. Deus já tinha mostrado para eles a gravidade do mal e Deus não queria que eles experimentassem. Mas os seres humanos, como nós sabemos, mesmo tendo os avisos, mesmo tendo as advertências, ele quer experimentar o que é proibido. Ele quer saber, ele quer vivenciar aquilo que Deus proíbe de fazer. Mesmo sabendo o quanto aquilo é mal, o quanto aquilo é prejudicial para a sua vida, o ser humano quer ir para esse caminho. Exatamente. Bem dizer, fácil para fazer. Então, a história de Adão e Eva, toda a lição da escola sabatina, não importa qual seja o tema, sempre volta para o jardim do Éden. Vocês já perceberam isso? Tem lição que é de monomia, tem lição que é de profecia, tem lição que é de igreja, tem lição que é sobre... Qualquer tema que você pegar de lição, sempre começa no jardim do Éden. Mas isso é uma história tão batida, tão conhecida, como é que a gente pode tirar lições da mesma história? É porque os erros de Adão e Eva é a base para todos os erros que todo ser humano comete. Todo ser humano comete os mesmos erros de Adão e Eva em todas as áreas da vida. Nós temos muito que aprender com as atitudes deles, com as ações deles. Então, avançando mais no futuro, como nós vimos, o povo de Israel agora pede um rei, para que esse rei agora domine sobre eles, também imitando a ação de Adão e Eva. Porque até esse momento que eles tinham pedido um rei, Deus era quem governava o país. Já pensou você estar num país em que o presidente é o próprio Deus? Já pensou? Quanto seria melhor se o presidente do Brasil fosse diretamente Deus, não fosse ser humano nenhum? O que vocês acham que ia mudar se o presidente fosse o próprio Deus? Ter sofrimento? O que mais? Eles? Se o presidente do país fosse diretamente Deus, haveria justiça social, né? Não haveria corrupção. As pessoas não seriam malvosas só de banal, só por nada, ser maldoso com o outro. Voluntariamente, sabendo que eu vou machucar o outro, eu vou ser ruim com o outro. Vou ter uma besteira que me incomoda, só porque eu pego a vida a ele. pois é. Muitas pessoas assim. O que acontece muito hoje nessa dinâmica que a gente vive é que os governantes fazem leis, aí depois eles mudam aquelas leis, eles emendam as leis, eles compram, né? E se Deus fosse o presidente, então vocês todos aí imaginaram como seria bom um país cujo governo fosse diretamente Deus.
Agora você já para pensar que o povo de Israel passou muitos anos vivendo assim, Deus sendo o presidente, Deus sendo o governante, e mesmo assim eles acharam ruim. Eles disseram assim, Deus sendo governante é muito chato. É muito ruim ter Deus como presidente. A gente quer uma pessoa lá, a gente quer um cara lá no governo, a gente não quer Deus não. Porque na hora ou outra essa pessoa se corromper. Pois é. Aí o que aconteceu? O povo chegou para Samuel e disse, Samuel, a gente quer um rei. Eu falei, mas por que vocês querem um rei? Vocês já têm Deus, Deus já é perfeito, por que vocês querem uma pessoa no lugar de Deus? Aí Deus agora disse assim, pois é, vocês pediram um rei, pois agora eu vou mostrar para vocês tudo de mim que vai acontecer porque vocês escolheram um rei. E aí Deus deu uma lista de coisas ruins, olha, ele vai pegar as filhas de vocês para serem esposas dele à força, ele vai pegar os filhos de vocês para serem escravos, para ser soldados à força, ele vai chegar nas colheitas de vocês, vai pegar boa parte das colheitas para ser a comida dele, vai pegar as mulheres para serem cozinheiras, vocês vão perder a paz, vocês vão perder o sossego. É isso que vocês querem? É isso que a gente quer. Deus disse para eles, ó, vai acontecer isso e isso tudo. E aí eles preferiram ter um rei. Quando era Deus, não tinha isso. E agora com um rei ia acontecer essa série de coisas ruins. E para piorar, a gente sabe que os reis começaram a adorar os ídolos e levaram o povo também a deixar de adorar a Deus, e aí foi só ladeira abaixo. E aí, por causa dessas decisões ruins, Deus agora permitiu que eles fossem escravizados para eles aprenderem a valorizar o tempo que eles eram livres. E agora a gente vai para Daniel 2. Daniel 2. Isso que Davi acabou de dizer está em 1 Samuel 8. Viu, Eliel? 1 Samuel 8. Tudo isso que ele disse. Se tiver curiosidade, está tudo bem explicado em 1 Samuel 8. Os israelitas pedem um rei. A consequência de não querer Deus no comando, de não colocar Deus no comando da nação, e principalmente do coração, é colocar Satanás no comando. Quando Deus não está, quem fica Satanás? Daniel 2. Então a consequência foi essa. O povo escolheu um rei, escolheu. Os reis deixaram de adorar a Deus, deixaram. O povo também deixou de adorar a Deus, deixou. E agora? Agora, já que eles não queriam mais a proteção de Deus, já que eles não queriam mais estar debaixo do guarda-chuva de Deus, agora podem ficar escravos aí. Agora vocês vão sofrer para aprender como era bom no tempo que vocês tinham como governante. E aí vieram as nações mais poderosas, os países grandes, os impérios grandes, e agora vieram e escravizaram o povo de Israel. E aí nós vamos ver Daniel 2, 31 a 35. Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor, é um sonho bastante conhecido, todos vocês conhecem. Essa é a profecia mais fácil da Bíblia. Se você não conhece nenhuma profecia, essa você conhece de ler. Profecia mais fácil da Bíblia. Diz assim: o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de prata. Essa é a visão da estátua de Nabucodonosor. Uma estátua que cada parte dela era um metal diferente. E aí o que acontece nessa estátua? Verso 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada
sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e o despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, e a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das ilhas no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha aí. Agora, vocês lembram o que é que significava todas essas partes da estátua? Vamos ver se vocês se lembram. A cabeça de ouro, vocês lembram o que é que ele representava? Qual o império? Começa com B. B de bola. Babilônia. Pronto, agora ficou mais fácil. Isso aqui mesmo. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A Babilônia foi o primeiro grande império mundial. Império grande, corrido. Eles que escravizaram o povo de Israel e levaram cativos. Aí depois da Babilônia, que era a cabeça de ouro, vinham os peitos e os braços de prata da estátua. Não podia ter colocado demais, mas vocês lembram, né? E tem essa Bíblia laranja que está com a copinha aí, né? Joias montadas, nem fretes, nem paz. Mas você lembra, depois da Babilônia veio a Pérsia, muito bem. Depois da Babilônia veio a Pérsia, que também foi um grande império mundial. Aí depois veio os quadris de bronze. Os quadris de bronze da estátua. Qual era esse império? Babilônia, Pérsia e Grécia. Muito bem, essa já desse ali. Babilônia, Pérsia, Grécia e agora vem o pior de todos, que é as pernas de ferro. Foi o império que durou mais. Foi nesse império que Jesus morreu, que os apóstolos morreram. Qual era o nome desse império? Das pernas de ferro. Roma, muito bem, muito bem. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, exatamente. Esses foram os 4 grandes impérios mundiais. Depois desses não teve mais nenhum império com a mesma força que eles tinham. Mas aí depois das pernas tem o quê? Os pés. Os pés eram em parte de barro e de ferro. Parte de ferro e parte de barro. Esses pés, que era misturado ferro com barro, representavam o quê? Não era mais nenhum império, mas representam o quê? Povos de onde? Começa com E. Começa com E. Não, já disse a dica maior. Mas com E. Letra E. Europa, exatamente. Os países da Europa. Os países da Europa são representados pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Europa é um continente onde tem os países bem conhecidos. Não, Europa não está em Itália, França, Espanha, os países que a gente vê. Pois é. Aí, daí a estátua. A estátua tem os 4 metais, tem os pés em parte de ferro e parte de barro. E aí vem uma pedra que quebra a estátua. E ela quebra a estátua aonde? Na estátua. Na estátua ela quebra aonde? Os pés. Nos pés, exatamente. Por que ela quebra nos pés? Por que a pedra não bate na cabeça, nem nos peitos, nem nos quadris, nem nas pernas? Por que ela bate logo nos pés? Porque cada um veio depois do outro. A Babilônia veio, aí passou. Veio a Pérsia, passou. Veio a Grécia, passou. Veio Roma, passou. Qual é o que está no dia de hoje? Qual é o que existe hoje? Os
pés. A Europa não existe lá, não está lá nos países? Então, a pedra ela bate nos pés porque é o período que nós estamos vivendo agora. Então, Jesus vai voltar nesse período dos pés. A pedra representa a volta de Jesus. Eu costumo dizer que nós estamos na terra das unhas dos dedos dos pés. Exatamente. Agora, um detalhe bem interessante. Agora, um detalhe só para quem é fã dele. Olhem para os metais. Vocês percebem alguma coisa interessante na ordem dos metais? Vou fazer aqui a prova do psicoteste do Detran. Quem já fez a prova do psicoteste do Detran sabe que ele bota uma sequência de negócio bem aleatório para você dizer o que, é que você acha naquela ordem. Olha aí, cabeça era de ouro. Os peitos eram de prata. Os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram de parte de ferro e parte de barro. Olha para essa ordem dos metais. O que vocês acham interessante nessa ordem? Nós até estudamos. É só pensar nas Olimpíadas. Exatamente. Uma degradação. O ouro não é o metal mais precioso que tem, que todo mundo acha o mais precioso. Então, primeiro é o ouro. Aí depois vem a prata, que já não é a mesma coisa que o ouro. Por isso que nas Olimpíadas, quem está em primeiro lugar recebe a medalha de ouro, quem está em segundo a de prata e em terceiro a de bronze. Do mesmo jeito na estátua. A Babilônia era a cabeça de ouro, aí depois a Pérsia a cabeça dos peitos de prata, depois a Grécia os quadrinhos de bronze, aí depois do bronze veio o ferro, né? E depois do ferro, o ferro e o barro era tudo se juntar. Então você vai percebendo que o tempo vai passando. Nós estamos lá Na terra esfarelada. Pois é. Não estou dizendo que nós estamos na terra, das unhas, dos dedos, dos pés. Estamos no chulé da estátua. Estamos no chulé. Chulé da estátua, exatamente. Chulé na espelha da estátua. Pois é. Então isso tudo indica que a violência é piorar. O mundo vai se deteriorando, vai se degradando, o mundo vai perdendo a sua validade, o mundo vai se acabando. E aqui a lição ela traz uma reflexão bem interessante. Que quanto mais a tecnologia vai aumentando, mais a maldade do ser humano também vai aumentando. Tinha um pregador bem famoso, que era Martin Luther King, que ele dizia que hoje o mundo tem mísseis teleguiados, mas tem pessoas desbloqueadas. Então a tecnologia está ficando cada vez maior e a maldade também vai ficando maior ainda. Tudo isso é sinal da volta de Cristo, tudo isso é sinal do mundo que está em decomposição, o mundo que está se acabando porque as pessoas decidiram deixar o governo de Deus para trás e colocaram pessoas no lugar de Deus. E assim vai. Assim a maldade do ser humano vai aumentando cada vez mais. E aí, gente, a lição manda a gente ir para Daniel 7. Daniel 7. Eu não vou dificultar muito Daniel 7, vou fazer bem simplesinho, nem Daniel 2. Não vou dar os detalhes de Daniel 7, vou só fazer um exercício bem rápido aqui de profecia com vocês. Daniel e Apocalipse são dois livros muito importantes para nós adventistas. Eles têm profecias muito relevantes. Daniel é mais fácil do que Apocalipse, porque Daniel são profecias que já se cumpriram, profecias do passado. E Apocalipse tem profecias do presente e do futuro. E ela tem umas partes bem complicadas, mas que com a ajuda do Espírito Santo a gente entende. Mas quando isso Daniel é bem fácil de entender. Por quê? Porque Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8 são a mesma coisa. Eles falam da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Quer ver? Vocês vão entender agora.
Vocês estão em Daniel 7? Alguém leu o verso 2 e o 3? Daniel 7, Falou verso 2. Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Entendeu? Vamos lá. Daniel 7 diz que fala a mesma coisa que Daniel 2, só que com mais detalhes. Então, vamos ver se vocês lembram do símbolo das profecias. Alguém lembra o que é que significa água em profecia? Povos, muito bem. Povos, multidões, pessoas. Vamos com calma. A profecia é assim. A profecia, ela foi escrita em símbolos. Uma coisa na profecia não quer dizer que tinha aquela coisa ali mesmo. Ali é um símbolo de uma coisa real. Ali é só um faz de conta de uma coisa real. Quando a profecia fala sobre mar, fala sobre rios, fala sobre água, ela está se referindo a povos, pessoas, multidões, nações. Certo? E animais. Alguém lembra o que quer dizer animais em profecia? É mais difícil. O que é que representa animal em profecia? Reinos, exatamente. Toda vez que na profecia você vê algum animal, qualquer animal, pode ser leão, pode ser leopardo, pode ser urso, pode ser um cavalo, pode ser um gato, pode ser um jumento, qualquer animal representa um reino, um país, um poder, certo? Então o que é que representa a água? Luísa? A água representa o quê? Povo, multidões, pessoas, países. O animal ali representa o quê? O reino, exatamente. Um país só. Profecia. Preciso fazer um animal na uma história e. É só nos livros proféticos. Então, água representa multidões, pessoas. Animal representa um reino, um poder, um país. Então, e ventos? Alguém lembra o que quer dizer ventos? Por isso que é importante estudar sempre para não esquecer. Ventos representam guerras, confusão, balacobaco. Guerra representa barraco, representa guerra, representa intriga. Então vamos traduzir aqui agora. O que foi que Daniel viu? Ele viu um mar. Mar representa mar é água. Daniel viu um mar que estava sendo agitado por ventos, por furacões, um vento muito forte. Entendeu? Já dá para traduzir só essa parte? Mar representa a água e estava sendo agitado pelos ventos. O que quer dizer isso? Que tinha várias pessoas, vários povos, vários países que estavam em guerra, em confusão. Entenderam agora a profecia? Está vendo como é fácil? Mar é água, água é povos. A água estava sendo agitada pelo vento, quer dizer que aqueles povos estavam em guerra. Não é isso? E no meio desses povos que estavam em barraco, que estavam em confusão, que estavam em tumulto, que estavam em guerra, 4 animais saem de dentro do mar. O que quer dizer animal que nós vimos agora? Reinos. Então, no meio desses povos que estavam em guerra, surgem 4 reinos. Entenderam agora? 4 impérios. Olha aí. Então, no meio dos povos, os povos estavam lá, em guerra, em atrito, em confusão. Aí surgem 4 reinos, 4 países, um depois do outro. 4 impérios muito fortes, muito poderosos. Quais são esses 4 impérios que nós vimos em Daniel 2? Qual é o primeiro? Babilônia. O segundo, Pérsia. Qual é o terceiro? Grécia. E o quarto? Roma. Tudo bem. Está vendo que não é a mesma coisa? Não, mas é bem facinho, é bem facinho.
essa Bíblia laranja, ela fez a cor, o editor fez a cor e colocou para ajudar vocês, colocou esse diagrama aqui para facilitar. Ó, chegou bagunçando esse vídeo. Já chegou quebra-quebra. Ó, aqui ó, Dedé, tem um diagrama aqui mostrando que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ó, Daniel 2 é a mesma coisa que o 7, e o 7 é a mesma coisa que o 8. Estão falando das mesmas pessoinhas. Só que é muito diferente. É, exatamente. Ó, a cabeça é Babilônia. O leão também é Babilônia. O peito e os braços de prata de Daniel 2 é a Pérsia. O urso de Daniel 7 também é a Pérsia. As coxas, o ventre, os quadris de bronze, representa a Grécia. O leopardo com 4 cabeças também é a Grécia. As pernas de Daniel 12 representa Roma. O animal terrível e espantoso também representa Roma. É a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, vocês lembram que na escola, a cada ano que a gente vai passando na escola, cada ano letivo, você às vezes vê a mesma coisa, só que com detalhes a mais, detalhes. Quando você está na alfabetização, você aprende a escrever, aí depois você aprende as palavrinhas, você aprende o substantivo, que é um adjetivo, aprende a formar uma frase, né? É uma coisa gradativa. Então Daniel 2 é como se fosse você estivesse no jardim de infância. Daniel 2 é bem fácil, todo mundo já aprendeu Daniel 2. A estátuazinha todo mundo já aprendeu. Aí Daniel 7, você já chega ali no ensino fundamental. Ali é hipotenusa. Daniel 7 já é um pouquinho mais difícil, já coloca um detalhezinho a mais, mas é a mesma coisa. Fala do mesmo negócio, só com umas coisinhas a mais. Aí o ensino médio já é Daniel 8 para frente. Daniel 8 para frente já é um pouquinho mais difícil, mas também é a mesma coisa. Então por isso que eu digo que quando você quiser aprender a estudar a profecia, não vá direto ao Apocalipse. Porque muita gente vai direto ao Apocalipse e já fica assustado. Ah, Deus, não tem nada aqui. Então comece com Daniel. Daniel é um treinamento para você se acostumar com os símbolos, se acostumar com esse negócio de interpretar. Pois é. Se você for direto ao Apocalipse, você fica assustado. Embora esse Apocalipse mesmo. Apocalipse é o livro mais doce da Bíblia. Para quem não conhece, muita gente acha que Apocalipse é o livro mais assustador da Bíblia. Tem gente que tem pesadelo com a besta, tem gente que tem pesadelo com a marca da besta, ou fica assim. Mas quando você entende, você descobre que Apocalipse é mais doce do que João. É mais doce do que Salmos. Vocês acham que Salmos é um livro calmo? Vocês acham que Salmos é um livro tranquilo? Porque você só lê o Salmo 23, Salmo 91, mas tem uns salmos que Davi está com raiva. Tem uns salmos que Davi está. Davi diz assim: tomara que os inimigos peguem eles, os filhos deles, e metam a cabeça deles na terra. São os inimigos do povo. Você só lê os salmos tranquilos, mas tem um salmo que Davi. Olha, esse negócio de olho não. Os inimigos que escravizavam o povo deles, que estupravam as mulheres, cortavam as mulheres pela barriga. Pois é. Então, Salmos, ele é um livro meio pesadinho. Tem umas partes meio pesadas. Mas Apocalipse. Agora você tem vontade para ver a parte dessa. Pois é, gente. Mas, que horas são? 6 para 10. Vocês querem ver mais uma profecia ou já estão cansados? Não, Pode continuar, Francisco? Já acha que tá bom ou você não quer mais? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte.
Agora, tudo isso que vocês ouviram, agora esqueçam. Tudo isso que vocês viram agora, vocês esqueçam. Coloquem isso tudo para trás. Deixem isso tudo no passado. E agora nós vamos avançar no futuro. Agora nós vamos lá para frente. Esqueça a Babilônia, esqueça a Pérsia, esqueça o povo de Israel. Agora vá bem no futuro. Vá agora para a Idade Média. Agora o contexto é totalmente diferente. Os personagens são outros. Viagem no tempo. O contexto agora é qual? É a Igreja Católica que está no poder, que está perseguindo os seguidores de Jesus, que estão se escondendo nas cavernas. Agora o contexto é todo outro. Esqueça o que a gente viu até agora. Agora limpa sua mente. Vamos agora para a Idade Média. E nós vamos agora para Apocalipse 12. Então, na quinta-feira, né? 4. Vamos encerrar aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12, vamos ver o verso 15 e 16. Por isso que hoje eu não fiz a rodinha, porque hoje eu tenho que falar muita coisa, tenho que explicar muita coisa, e na rodinha às vezes não dá certo. Quando for um tema assim mais fácil, um tema que for mais coisas assim do dia a dia, aí eu faço a rodinha, que a rodinha se expressa, cada um conta. Ó, A rodinha não dá certo. a rodinha é mais quando vocês querem contar histórias, querem contar testemunho. Mas aqui, essa semana, como foi só profecia, foi a parte que eu gosto, de falar, aí hoje eu fiz um esquema tradicional. 15 e 16. Apocalipse 12, 15 e 16. Esqueceram a Babilônia? Esqueceram o que a gente viu até agora? Agora vocês estão na Idade Média. Não estão mais no tempo da Bíblia, agora é a Idade Média. Agora não é mais Roma Imperial, que precisa Roma Papal. Né? Agora é Roma Papal, agora a Igreja Católica mandando tudo, desmandando. Olha aí, 15 e 16. Ou melhor, vamos ver o 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade do tempo, fora do alcance da serpente. Não vamos pensar nesse período aí, para não confundir muito. Vamos para o 15. Então a serpente, que é a mesma coisa que o dragão, lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Eita, agora estou ouvindo. E agora, o que é que a gente faz? Vamos lá, vamos com calma. Igreja Católica perseguindo os seguidores de Jesus. Aqueles que tinham se apegado à Bíblia, se apegado à verdade, eles estavam agora sendo perseguidos pela Igreja Católica. E para onde é que eles fugiram? Para onde é que esses seguidores, onde é que eles se abrigaram? Eles foram para as montanhas, foram para as cavernas, foram para os desertos, para se proteger da perseguição. E aí, quando você lê o Grande Conflito, aquele livro que a gente entregou nas ruas, acho que foi ano passado, ano retrasado, lá conta a história dessas pessoas que se esconderam, que se protegeram, que memorizavam a Bíblia, que eles escreviam os trechos da Bíblia e mandavam os filhos decorar, porque a Bíblia foi queimada. As Bíblias foram bandidas, as Bíblias eram queimadas em praça pública, ninguém mais tinha acesso à Bíblia, e essas pessoas foram as únicas que memorizavam a Bíblia para não perder, para passar adiante para as próximas gerações. Então é nesse contexto que a gente está lendo agora Apocalipse 12. Então vamos lá. Vocês lembram o que é mulher em profecia? Igreja. Mulher é fácil, né? Todo mundo aprendeu. Mulher representa igreja. A igreja agora, a mulher agora foi para o deserto. Ou seja, a igreja agora se protegeu do deserto, se escondendo da perseguição. Serpente e dragão representa quem, irmão Dedé? Dragão, vermelho, serpente, representa quem? O cemitério, o jardim, entendeu?
coisa ruim? Exatamente. O que é que ele faz? O que é que coisa ruim faz? Ele joga água no rio atrás da mulher. O que é água, Francisca? Desistiu já. O que é água? A água representa povos, pessoas, multidões. Então aqui, coisa ruim, ele envia multidões atrás da mulher, atrás da igreja. Traduzindo, a igreja agora promoveu uma perseguição muito grande. Mandou as cruzadas, mandaram pessoas para matar, para acabar com a igreja. Soldados para perseguir, para destruir de vez a igreja. Aí o que é que acontece? O que é que acontece aí no verso 16? A terra engole o rio e socorre a mulher. Vamos lá. Se água representa povos, multidões, nações e línguas, terra representa o quê? Se água é povos, terra é o quê? Falta de povo. Falta de povo. Vamos entender. Se a água representa um lugar onde tem muita gente, a terra representa um lugar onde não tem ninguém. Um lugar vazio, um lugar que não tinha ninguém morando antes. Então o que é que representa isso aqui? Depois que o povo de Deus estava sendo perseguido pela Igreja Católica, pelo Roma Papal, perceberam que lá na Europa era um lugar muito ruim para se viver, porque lá estavam morrendo sendo enforcados, esquartejados, queimados vivos. Aí eles perceberam o seguinte: não, aqui não é um lugar bom para a gente ficar. Então a gente tem que sair daqui onde tem muita gente, onde tem muitos países que querem nos matar, querem nos destruir, e vamos para um lugar onde não tem ninguém, um lugar onde a gente pode viver tranquilo, um lugar onde a gente pode viver em paz, longe de toda essa perseguição. Vamos embora daqui? Então foi o que eles fizeram. Eles pegaram um navio e saíram da Europa e foram até onde hoje é os Estados Unidos, ali na América do Norte. Esqueci de falar, para tentar lá, mas eles pegaram o navio e foram até a América do Norte. O que é que tinha na América do Norte? Não tinha nada. Só tinha os índios, os animais, o mar, onde encontra. Não tinha nada. Não tinha país, não tinha povo, não tinha rei, não tinha nada. Era um lugar perfeito para eles viverem em paz, longe da perseguição. Então agora vocês entenderam do Apocalipse 12? A terra, um lugar onde não tinha ninguém, foi quem socorreu a mulher que representava a igreja. A igreja agora ficou segura, habitando ali na América do Norte, longe da perseguição dos papas, longe da perseguição da igreja católica. Então, ali a igreja encontrou paz, ali a igreja encontrou sossego. Mas por quanto tempo? Esse cenário é o que vem até hoje. O cristianismo veio aqui para a América do Norte, depois veio aqui para a América do Sul, e o mundo hoje está nesse contexto. Mas um dia, os Estados Unidos, que naquele período foi um momento de salvação para a igreja, um dia eles vão se unir de novo com o catolicismo, vão fazer um decreto. Você lembra que decreto é esse? Alguém lembra desse decreto? Que vai ser feito no futuro, decreto dominical. E eles vão ordenar para que o mundo inteiro descanse no domingo, que o mundo inteiro pare nesse dia, e esse decreto vai ser a aliança entre os Estados Unidos e o catolicismo. E quem não aceitar isso, exatamente, e quem não aceitar isso vai ser novamente perseguido. Exatamente. E aí, então toda essa rabugada que a gente fez até agora chegou até o dia de hoje. E aí nós vamos para o verso 17. Exatamente. Então agora nós vamos ver para o verso 17, que é que chega
irado contra quem estuda as profecias e quem guarda a lei de Deus. Aqueles lugares onde as pessoas não obedecem à lei de Deus e também não estudam as profecias, ele não está irado. Ele não está nem preocupado com essas pessoas. Ele está feliz porque as igrejas estão lotadas de pessoas, mas não estão lotadas com a verdade. Não estão lotadas, não estão cheias de conhecimento, não estão buscando a lei de Deus, não estão buscando entender as profecias. Se ele conseguir unir as pessoas lá, está feliz. Agora, se as pessoas vêm brotar a verdade, é contra essas pessoas que ele está irado. E que ele vai lutar para tirar essas pessoas de onde tem a verdade. Mas para a gente encerrar, não vamos encerrar com o cenário triste, vamos encerrar com um cenário feliz. Vamos para o capítulo 17, verso 14 de Apocalipse. Olha, 17, verso 14. Embora Satanás lute, embora Satanás esteja irado, embora ele coloque no futuro as pessoas para perseguir os ímpios, para perseguir os salvos. Como é que o livro do Apocalipse mostra o cenário final? Lutarão ou pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Amém? Embora Satanás no futuro tente nos perseguir, embora hoje ele esteja ligado contra nós, a gente sabe que se estiver do lado do Cordeiro, nós seremos mais vencedores. Amém? Toda essa jornada, toda essa trajetória que nós vimos aqui vai resultar no final feliz. Todos esses impérios mundiais perseguiram o povo de Deus. No futuro vão perseguir a igreja de Deus. Mas se nós estamos com Deus, no futuro ele vai vencer e nós também seremos vencedores. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Exatamente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa escola sabatina. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o espírito de profecia, que é justamente esse estudo das profecias que nós fizemos agora. Todos esses segredos, todos esses mistérios, esses símbolos estão todos desvendados, descortinados para nós, todos nós podemos entender. Até a pessoa que é analfabeta, a pessoa que não sabe ler, se ela escutar com atenção, o Senhor grava na mente dela, no coração, tudo isso que nós acabamos de ver. Faz desse povo ser um povo inteligente, faz desse povo um povo sabido da tua palavra. Que todo esse conhecimento que eles têm, eles possam repassar para os outros. E mais, Senhor, nos ajuda a estar com o Cordeiro todos os dias. Amém. Para que quando vier a perseguição, nós possamos estar do teu lado. Para que quando vier a angústia, quando vier a tribulação que vem sobre o mundo, nós possamos estar do lado daqueles que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Nos ajuda a estar do teu lado todos os dias. Dá-nos um bom restante de culto, em nome de Jesus. Amém.